Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Vika e no vídeo de hoje nós vamos treinar círculos. Sim, depois dos últimos vídeos sobre mandalas, eu percebi que falta treinar bastante círculos aqui no canal e acho que vai ser bem importante para vocês isso também. Uma dica para fazer os círculos é, quando for um círculo grande, girar o braço inteiro, vai até o ombro o movimento, tá bom? Se for fazer um círculo pequeno, eu prefiro mexer só o pulso. Nós poderíamos até fazer uma comparação, que se for mexer uma xícara de café, você não mexe com o braço inteiro, você mexe só assim o pulso e tal, essa partezinha da mão. E se for mexer uma panela, por exemplo, ou mexer uma massa de um bolo, sei lá, você já usa o braço inteiro, porque a superfície é maior para mexer. Então, a mesma coisa com os círculos, tá? Se for um círculo pequeno, eu acho que fica muito mais fácil você colocar a mão assim com mais firmeza, não muita, e mexer um pouco o pulso para fazer esse círculo. E enquanto um círculo grande, se você fizer assim, ele vai ficar mais quadrado e tal. Então, é ideal fazer o movimento completo, tá bom? Então, lembrem disso. Círculos grandes, quanto maior for o movimento do braço inteiro, fica mais fácil mesmo. Então, o primeiro exercício é treinar e ver a diferença entre fazer um círculo certinho, com a mão mais parada, e outro com o movimento inteiro do braço, tá? Façam do jeito que fica mais confortável para vocês, tá bom? Isso é o mais importante mesmo. Para fazer esse exercício, nós podemos utilizar metade de uma folha de ofício, um lápis. Se vocês quiserem, dá para utilizar régua, tá? Ou então dá para fazer sem régua. A questão é que dá para fazer círculos com régua de círculos, dá para fazer com compasso, com qualquer superfície arredondada que você tiver em casa, um copo ou sei lá o que. Mas é muito importante a gente treinar mesmo as figuras geométricas. É importante a gente saber fazê-las sem uso de régua nem nada. Então, se você tiver uma régua, você vai fazer uma linha horizontal. Eu vou fazer ela com 4 centímetros, tá bom? Vou medir aqui o meio, que vai ficar 2 centímetros de cada lado. Vou marcar assim, ok? E vou passar aqui 2 centímetros para cima e para baixo, no caso, numa linha vertical. Pronto. Se você não tiver régua, você vai fazer esse símbolo de mais. Então, nós não vamos saber quantos centímetros vai ter. Fazemos uma linha na vertical, que fica mais fácil, na minha opinião, e depois na horizontal. Como é que a gente vai medir isso? Vamos tentar achar o meio. Tem um exercício aqui para isso. Então, a gente vai treinar. Eu vou deixar também esse exercício do canal aí nos cards, tá bom? Então, aqui seria o meio certinho. A gente vai medir com lápis e vamos fazer uma linha horizontal. Podemos também medir a linha horizontal para ver se ela vai ficar certinha. Aqui. Então, eu sei que ela termina deste lado. E aqui, ela vai terminar aqui. Nós podemos começar tentando fazer um círculo direto aqui, mas não teria muita lógica, porque o melhor era fazer aqui separado. Então, a gente pode treinar aqui também um círculo. Percebam que eu não faço o círculo assim de uma vez, eu faço ele em várias voltinhas, bem clarinho, com bastante leveza na mão. E nós fazemos o círculo assim, com várias camadas, até ficar o mais redondo possível. Depois, se for necessário, nós apagamos o que tiver em excesso para tentar formar o nosso círculo. Às vezes pode apagar dentro, e aí vai ficando uma esfera mais real, estão vendo? Então, é interessante fazer isso. Tá, voltando para isso aqui. Geralmente, quando é para fazer círculos grandes e tal, dá mais trabalho. Ou então, se você tem dificuldade para fazer uma esfera assim pequena, eu acho que o legal é começar bem pequenininho mesmo, e aí depois você vai tentando fazer maior, tá? Sempre que puder, faz isso numa folha de ofício, ou uma folha que já esteja desenhada, pega o cantinho da folha, sabe? Para não desperdiçar. Sei lá, rascunho, e vai fazendo exercícios sempre, tanto de figuras geométricas quanto linhas mesmo, tá? Tentando fazer linhas retas, tentando achar o meio das linhas, e aí vai com o lápis, ou então com a própria régua para medir se tá certinho e tal. Aqui teria que ser um pouquinho pro lado, e aí a gente vai tentando encontrar o meio, vai sempre conferindo. Para fazer um círculo aqui, eu poderia
medir aqui com a régua ou com o próprio lápis. Então, eu vou medir aqui, é a pontinha do meu lápis, e vou girar e fazer as marcações em todos os lados, para poder esse círculo sair o mais simétrico possível. Aí aqui eu posso tentar fazer o quê? Ligar um ponto ao outro, sabendo que ele vai ser uma semicircunferência, não é? Então, eu vou treinar aqui o arredondado, depois eu volto pra cá e sei que isso vai ser um arredondado também. Se for difícil fazer isso, nós podemos fazer um X aqui, onde tem esse mais. Eu posso fazer com a régua, a mesma coisa. E treinem aí também. Se vocês tiverem régua, treina com régua e sem régua. E se tiver sem régua, claro, você faz 2 pontos desse também, tá? Faz 2 marcações. Então, vou marcar aqui deste lado e aqui eu vou fazer a mão livre. Se quiser, dá pra medir de novo e tal. Eu não vou medir porque pra mim não interessa agora, tá? Mas isso é um exercício muito bom, que é bom vocês fazerem pra ver se tá tudo simétrico, tudo direitinho. Dá pra medir a distância entre eles pra ver se está toda certa e tal, tá bom? Isso é bem legal, usar sempre o lápis pra fazer as coisas. Mas pronto, agora o exercício é de círculos, mas treinem aí, pausa o vídeo, vão medindo tudo, é bem legal isso mesmo, porque aí vocês vão aperfeiçoando e vão precisando cada vez menos de réguas, tá bom? Então, se for muito difícil ligar um ponto ao outro, nós podemos medir aqui e marcar já este lado também. E aí fica menor o trajeto, então é mais fácil de ligar esse ponto e lembrar sempre de arredondar. Então, eu vou tentar fazer uma circunferência agora sem marcar até os outros. Se vocês quiserem marcar, dá pra marcar aí. Mas eu já vou tentar fazer um círculo aqui. Pronto, nosso círculo já está pronto. Se o círculo de vocês não sair super redondinho, está tudo bem. Isso é um exercício, é treinamento. Se fosse perfeito já o seu círculo, você não precisaria treinar. E mesmo quem tem um círculo muito bom, tem que treinar, porque às vezes sai meio achatadinho. Se o seu círculo sai assim, você pode fazer o quê? Liberar mais a mão, tá? Não fazer ele tão calculado. Deixa a mão bem leve, tá? E aí você consegue fazer essas várias voltas que eu já falei. E às vezes, olha, aqui começou super ovalado, aí você começa a arredondar e vai pegando a mão mesmo, tá? A mão vai acostumando com essa coisa da circunferência e tal. Tudo é exercício, é prática, tá? Não queira fazer nada igual a ninguém, tá tudo ótimo. E se os seus círculos saírem perfeitos, treine bastante. Treine mais ainda, porque vai ser melhor sempre, sabe? Vai ser ótimo pra você e é bom sempre ir treinando. Um círculo pequeno é uma coisa. E agora, pra fazer um círculo grande, vamos lá então. Eu vou marcar ele aqui no meio. Então, vamos medir com o lápis. Aí eu começo aqui e vou girar em todas as linhas. Aqui. Pronto, aqui começa a ficar mais espaçado. Se você tiver dificuldade para fazer espaçado assim, dá para fazer mais linhas. Então, eu vou dividir essa fatia aqui em mais linhas. Se vocês viram o vídeo das mandalas, na verdade, os vídeos das mandalas, vocês já sabem fazer isso. Eu já expliquei como fazer, mas é bom treinar mesmo assim, tá bom? Então, vamos dividir em mais vezes para ficar mais fácil. Este aqui eu vou deixar ele mais afastado mesmo, justamente para treinar. Então, se vocês estiverem fazendo os dois do jeito que eu tinha dito, é bem legal vocês tentarem fazer um de uma forma mais difícil e o outro para vocês verem como é que fica. Primeiro eu vou fazer aqui, depois esse, justamente para explicar e tal. E aí depois a gente pode tentar comparar. Então, vamos ligar um ponto ao outro de forma bem arredondada, tentando manter. Se vocês quiserem também, dá pra tentar fazer uma linha contínua. Eu vou pegar esses 3 aqui e vou fazer uma linha contínua.
Só para vocês verem que fica um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer também. Então, aqui a gente já começa a acostumar a mão. Eu vou fazer aqui só este separado para depois tentar ligar. E aqui. Vamos fechar essa circunferência, tentando sempre arredondar. Lembrando, se fica tudo torto, não conseguir fazer a circunferência perfeita, está tudo bem, estamos treinando, ok? Aqui até parece que este lado tá maior que este, não sei se eu marquei certo no lápis, mas tá tudo bem. Vamos então para este aqui. Eu vou tentar não fazer marcação, eu vou escolher aqui um lugar, talvez isso já seja um pouco mais complicado, mas nós vamos fazer assim, metade aqui, dessa circunferência, estão vendo que tem uma linha aqui na vertical certinha, pronto, e aí eu vou tentar fechar a outra metade, imaginando se está certo este lado e este. Então, a gente começa a ter uma certa percepção de espaço, de noção, assim, desse espaço. É noção espacial, acho, percepção espacial, que isso se chama, começar a perceber essas coisas. Depois, para confirmar, eu vou pegar e vou usar o lápis. Então, nós vamos fazer isso aqui, e por acaso está certo. Se eu quiser confirmar se todos estão certos, aí eu faço de um em um, para ver se ele está simétrico, ou então faço em alguns só. Olha aqui, não tá. Esse para cima. Então, a gente pode ir tentando consertar e tal, e pronto. Vou tentar fazer agora um mais longe, e vamos ver a diferença desses dois. Este aqui eu vou medir alguns, não vou medir todos, porque vai dar muito trabalho. Se vocês quiserem medir para ir exercitando e tal, é ótimo isso. Vocês pegarem essa facilidade de mexer com o lápis e encontrar os lugares. Então, é bem legal. Aqui. Mexer deste lado aqui. E aqui também, esqueci deste detalhe ali em cima. É bom vocês irem treinando e aí vocês vão dificultando depois para vocês mesmos, sabe? Para vocês irem evoluindo nessa questão. Quanto melhor você fizer o círculo, mais é melhor você fazer assim, mais difícil, para você ter essa noção da simetria, porque você pode fazer um círculo, mas ele pode não ficar simétrico. Então, depois, se você quiser um desenho perfeito e tal, que não é o que geralmente acontece, tá? Mas pronto, se você quiser, você pode tentar melhorar sempre. Então, aqui, mais pra fora, a gente vai vendo os defeitos, o que que tem que arredondar mais, melhorar e tal. E assim ficam os círculos, a diferença é muito pouca, acho que sim. E a gente vai sempre tentando consertar tudo. Nós podemos fazer um X. Então, a linha aqui na diagonal. E a partir daqui fazer um círculo. Então, sem marcar nada, para treinar isso da nossa noção aqui do espaço que tem. E ver se conseguimos fazer uma coisa simétrica, mais ou menos. E como eu fiz assim, esses círculos todos, agora eu posso tentar refinar o meu círculo. Eu vou passando uma linha, a gente pode ir passando uma linha um pouco mais escura, onde é que nós achamos, no caso, né, que vai formar um círculo. Vamos lá, sem medo, um exercício. Então, eu acho que é aqui. Talvez tá um pouquinho ainda achatado. E aí depois é bem legal porque nós temos o meio aqui do X. Vamos medir aqui
Eu vou medir da direita para a esquerda. Tá um pouquinho fora. Aqui. E aqui tá um pouquinho fora, tem que puxar um pouquinho mais. Aqui embaixo tá quase também. E aqui também. Então, eu sei que eu vou puxar aqui os pontos. Se vocês tiverem um lápis mais escuro, é bom. Se não, tá tudo bem também. Isso aqui é mais para exemplificar do que tudo. Então, eu vou tentar fazer aqui a circunferência. Eu estou achando ela meio quadrada. Mas aí depois dá pra gente ir consertando tudo e tal. Eu gosto de fazer esse vai e vem porque eu me sinto mais segura, tá? Tem gente que pega a linha e faz assim, direto. Só que às vezes ela pode ficar tremida. Eu acho que tem que ter muita habilidade pra fazer isso, ou você já está muito confiante e tal, sei lá. Eu gosto desse vai e vem. Eu acho que fica bem mais fácil mesmo. E aí depois, quando você já vê um resultado, você pode fazer a linha contínua e tal. Isso é outra coisa de se treinar, essa linha contínua. Então, a gente vai fazendo aqui, olha, ficou bem quadradão, aí vou arredondando, arredondando, arredondando. Vou passar a borracha só para vocês terem uma noção de como depois facilita e de como nós vamos ganhando uma certa percepção. Se apaga dentro, apaga fora. Isso é um exercício maravilhoso, tá? Então, treinem bastante. Aqui eu acho que já tá quase bem redondo. Talvez tenha que tirar umas pontas aqui. Passa o lápis de novo, se for necessário, tá? Aqui a mesma coisa, olha, aqui tá pra fora e não dá essa sensação de circunferência. Nós vamos apagando as linhas que estão extras, para não atrapalhar a nossa sensação de círculo. Depois, se for preciso, passa o lápis de novo, tá? É mesmo para treinar, para aperfeiçoar nossas linhas. Pronto, aqui eu não estou gostando muito desse círculo, mas tá tudo bem. Depois dá para sempre tentar ajeitar, não é para sair perfeito. Vamos treinar muitos círculos na folha de papel. Sempre com muita leveza na mão, sem pressa, tá? Que é um treinamento, é para ser um momento bom. Tudo no desenho é para ser mesmo bem tranquilo, sem cobranças. É importante. E fazemos isso. Nós podemos sempre apagar as partes que não ficaram assim muito redondas. Eu vou usar uma borracha normal, só para vocês verem que não precisa ter essa borracha comprida e tal, fina. Aquela borracha escolar também. Essa borracha aqui não é nada profissional, é da Maped, é escolar, tá? É só mesmo pela facilidade dela ser fininha, então eu prefiro, mas qualquer borracha funciona perfeitamente. Não se limite porque você não tem um material profissional ou sei lá o que. Então vamos encher esse papel aqui de círculos. Vamos fazer círculos pequenos, médios. Vamos tentar fazer um círculo grande. Se for muito difícil fazer o círculo assim, faz o mais ou o X e começa a tentar fazer aqui neste lugar, tá? Não se prive, não pare de fazer porque você não consegue ou porque não fica certinho e tal. A gente tenta, é o que eu falei, depois dá pra apagar, dá pra tentar acertar, tá? É normal, tá? Então, vamos tentando fazer vários círculos. Sempre os mais pequenininhos, eles são mais fáceis de fazer, na minha opinião. Quanto maior, vai ficando mais complicado. Então, pronto, mas a gente treina, porque é assim que se aprende. Então, é isso. Podemos sempre fazer o X ou o mais, ou os dois, tá? E medir e fazer esse círculo, ou não medir, mas pelo menos tem aqui uma base para começar a ligar esses pontos e tentar fazer essa circunferência de uma maneira mais fácil. Se for muito complicado, fazer assim a mão livre. Então a gente tenta. Isso também exercita as linhas retas.
Esse mais e o X também podem sair tortos e tal. Pode ser que a linha não fique totalmente reta, mas tá tudo bem. O importante é treinar, tá bom? E agora, outro exercício é pegar uma caneta ou um lápis mais escuro, ou até o mesmo lápis, só que você vai fazer ele com mais força. Aqui a gente fez com mais leveza. Eu vou usar uma caneta mesmo por didática, tá? Para poder ficar mais fácil de visualizar até os meus erros, tá bom? O exercício vai ser passar a caneta em cima desses círculos. E esse exercício é ótimo, primeiro porque vai treinar de novo os círculos, vai continuar esses exercícios e também vai treinar a finalização de desenho, porque é muito importante no final do desenho a gente passar uma caneta ou escurecer as linhas do lápis com o próprio lápis, tá? Isso dá um acabamento mais bonito e tal ao desenho. Então nós vamos treinar duas coisas em uma. Se na hora de fazer o círculo for muito difícil, eu vou dar duas dicas aqui. Primeiro, não faça pausado, assim, no caso, tentar fazer uma linha contínua parando, tá? Por exemplo, se você tentar fazer um círculo e ele ficar assim. Se você ficar tentando fazer a linha contínua parando, vai ficar cheio de. É como se a linha ficasse tremida e ela fica cheia de entradas. Eu vou tentar fazer assim. Entendeu? Fica tudo torto. Ou você faz a linha de uma vez, tá? Ou então você pode fazer pontinhos e ir ligando um pontinho ao outro. Só que a questão do pontinho é que às vezes ele vai ficar marcado no papel também. Então a gente tenta ou fazer uma linha mais grossa do que os pontinhos, ou deixa os pontinhos porque eles vão servir de aprendizado mesmo, tá bom? Tudo bem, então vamos treinar. Agora a gente pode aproveitar até para passar aqui algumas linhas que a gente não tem certeza da circunferência, não teve, né, certeza, não apagou tudo. Então a gente tenta fazer uma coisa assim. Olha, saiu todo torto. Aí o que que eu posso fazer? Tentar consertar, engrossando a linha, tá bom? Então esse vai e vem que eu digo é muito mais fácil do que fazer de uma vez. As chances de dar certo assim são maiores. E a gente vai engrossando a linha, não tem problema nenhum. É um treinamento, ok? Posso fazer direto uma circunferência ou posso tentar fazer ela aos poucos. Deixa eu ver uma grandinha aqui. Talvez essa aqui. Então eu faço ela aos poucos, paro, volto. Estão vendo? Eu não paro, eu não pego daqui da ponta e puxo, eu continuo. Olha, eu venho um pouquinho para trás e puxo, para não parecer que eu parei várias vezes. Então, ok, vou tentar fazer. Deixa eu fazer nesta aqui que já está enorme. Eu vou tentar parar e continuo antes do lugar. Esta caneta é um pouquinho complicada porque ela vai ficando mais fina se eu não colocar pressão. Então eu tenho que colocar tipo a mesma pressão, senão ela muda. Então essa caneta acaba dificultando um pouquinho. Mas eu adoro essa caneta, então ela funciona de acordo com a pressão mesmo da mão. Ela fica mais grossa ou mais fina. Então a gente pode tentar consertar, tá tudo ótimo. Não tem cobrança, tá? É treinamento. E aí nós vamos fazer isso em todas as circunferências aqui de novo. Se vocês cansarem de fazer isso, faz aqui separado. Mais bolinhas, círculos de caneta direto. Se quiser faz de uma vez para ver como é que fica. Se não, faz vários círculos de caneta até ficar do jeito que gosta. Aqui ainda tá meio achatado. Acontece. A gente vai tentando fazer. Não se preocupe em ficar perfeito. E vamos fazendo. A gente tenta fazer mais rápido do que o normal. Se você tomar muito tempo para fazer o círculo, olha, ele provavelmente não vai ficar bom. Então, tenta fazer mesmo rápido, para adiantar no desenho e tal. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer certas coisas, mais fluido fica. Então, a gente tenta
não perder muito tempo nesse desenho, tá? Porque aí a mão fica muito firme e fica mais difícil. Eu vou tentar fazer aqui um pouco e para, um pouco e para, e um pouco. Aqui eu já saí do movimento do círculo. Para fazer aqui esse círculo grande com a caneta pode dar bastante trabalho, então às vezes é melhor fazer assim, esses treinamentos que eu falei aqui, até com a caneta, no caso, passar por lápis só para dividir e ficar mais fácil. Se não, vamos ligar um ponto ao outro, como eu já mostrei aqui. Aí a gente tenta fazer. Eu vou no vai e vem aqui da caneta, estão vendo? Porque fica mais fácil. A linha fica mais grossa também, mas fica mais fácil de fazer e não borrar, não estragar o desenho todo. Aí a gente faz assim. Eu vou tentar fazer uma linha aqui reta, só para vocês verem que existe uma dificuldade em ficar totalmente reta. Essa dificuldade é minha, tá? Pode ser muito fácil para vocês fazer uma linha de uma vez. Então é isso, cada pessoa tem que ver qual é o melhor jeito de desenhar. Eu já vi, sei lá, várias pessoas dizendo assim: para usar o lápis, você tem que pegar ele aqui na ponta e desenhar com ele assim. Eu acho que você tem que pegar o lápis do jeito que for mais confortável para você, do jeito que for melhor para você desenhar, o jeito que for mais fácil, tá? Você que vai saber as linhas do jeito que é melhor desenhar, se é melhor desenhar assim, se é melhor você desenhar desse lado, sei lá. Cada um tem seu jeito, eu não quero ditar regras, eu tô explicando o jeito que eu aprendi a desenhar e as formas que eu vejo que são mais fáceis de aprender, porque eu queria que alguém tivesse me explicado desse jeito. Por isso que eu tento explicar a vocês, porque eu tive mesmo dificuldade para começar a entender o desenho sequer, porque ninguém me explicava assim o óbvio, que hoje em dia para mim é óbvio, mas na época não era, eu não conseguia ver com esses olhos de desenhista, digamos, não que eu seja desenhista, mas eu sou uma pessoa que eu estou tentando aprender ao máximo desenho e pronto. E é isso, pessoal, é basicamente isso, é tentar fazer as linhas, é o que eu falei, dá pra fazer linha direto, aqui eu tenho muita dificuldade. Nós vamos fazendo do jeito que fica melhor mesmo pra gente. É um momento de relaxamento, não esqueçam disso, não desenhem com a cobrança de que tem que ficar perfeito e tal, porque isso é muito triste, é muita cobrança com você, sabe? A gente tá aprendendo, é normal, o aprendizado demora mesmo. Se você achar que tem que sair perfeito, aí as chances de você desistir são enormes, porque você vai ficar frustrado. Não é pra sair perfeito, nem aqui, nem esse treinamento, no caso, nem os desenhos. Então é isso. É legal a gente aprender, mas é bom não se cobrar, vai aprendendo aos poucos. Não é que você não tem que se cobrar e aí não tem que exercitar, não. Exercite, faça, mesmo que fique feio, que você não goste do resultado, que você não consiga fazer do jeito que você imaginava. Faça, depois você vai ver os resultados, tá? Não se preocupa com isso, não, que desenho é assim mesmo. Olha, eu estou fazendo aqui linhas diretas, eu não gosto tanto, mas pronto. Então é isso, pessoal, treinem bastante isso, não esqueçam círculos de forma bem clara, calma, bem leves, sem força, sem estresse, sem cobrança, é só mesmo para treinar sua mão, vai melhorando cada vez mais. Não parem de fazer círculos por aí quando vocês puderem. Pegar uma folha de papel que esteja livre aí, faz círculos, círculos, círculos. Treinem figuras geométricas porque são muito importantes no desenho, tá bom? E é isso, lembrem sempre de apagar as coisas que vocês não acharam que ficaram boas. Tenta fazer a circunferência, apaga as linhas que vocês acharem que estão aí erradas e que precisavam estar de outro jeito, tá? Então, pronto, acho que é tudo. Não se cobrem muito, tá? Tá tudo bem, vocês conseguem desenhar mesmo, é assim. E pronto, é isso. Tenham um ótimo dia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!